Graça e paz, meus irmãos. Louvamos ao Senhor por mais um momento solene que Ele nos concede. Se alguém não percebeu, mas esse cântico que nós cantamos é um salmo, é o salmo de número 142, mais um salmo que a igreja local está aprendendo a cantar a palavra do Senhor, inspirada. Nós louvamos ao Senhor por isso. Vamos voltar para Gênesis. Nós vamos iniciar o capítulo 37 e terminá-lo. Será a nossa exposição de hoje, o capítulo 37. Nós damos os bem-vindos àqueles que nos visitam, também àqueles que nos acompanham pela internet, que o Senhor possa abençoá-los com a sua palavra, com a exposição dela. Nós vamos expor todo o capítulo de Gênesis 37. Como é um capítulo de 36 versos, nós iremos ler no decorrer da exposição. Nos interessa, então, o verso de número 1 e, pelo menos, a primeira parte do verso de número 2 aqui, inicialmente. Que diz o seguinte, Gênesis capítulo 37, versículo 1 e versículo 2, a parte A do verso 2 que diz, verso 1 e 2, parte A. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Vamos orar. Ó Senhor, nós te bendizemos pela graça, Senhor, que se estendeu nesse dia e que tem se estendido ao ponto de nos conduzir à Tua presença, Senhor, para Te louvar, para Te adorar, ó Deus. E já tem falado aos nossos corações, através dos salmos cantados, através dos hinos, da leitura da Tua própria santa lei. E agora, Senhor, rogamos poderosamente que o Senhor venha a nos assistir, Senhor, e novamente, assim como pela manhã, falar aos nossos corações, bondosamente, graciosamente, fortemente, Senhor, para que venhamos a não só entender os Teus decretos, mas também, Senhor, que venhamos a nos curvar diante das verdades que são reveladas na Tua palavra. E obrigado, Deus, por isso, porque é a Tua voz, ela é única, capaz, poderosamente, de nos recriar, de nos fazer novos, de desmanchar, ó Deus, toda a sujeira que muitas vezes permeia o nosso coração. És o único, Senhor, que podes, com Tua voz, remover nossa cegueira e muitas vezes nossas fragilidades, ó Deus, elas serem restauradas pela poderosa voz que vem de Ti. Que assim seja, Senhor, apesar de que nós somos, em nome de Cristo. Amém. Poder sentar, irmãos? Bom, nós devemos entender que existe uma ideia muito presente que nós já falamos e talvez a gente teime em não perceber, mas existe uma ideia muito pontual que tem permeado a igreja evangélica dos nossos dias, principalmente as igrejas neopentecostais, é que os cristãos não sofrem, e essa é uma base, um fundamento da teologia da prosperidade. Já outros, né, que em certo sentido são céticos, já outros dizem que se Deus fosse tão bom, não haveria sofrimento. Ora, como é que Deus pode afirmar nas Escrituras que Ele é bom e ao mesmo instante nas Escrituras existe o sofrimento? Então, eu gostaria de perguntar inicialmente, até que ponto transitamos nessas duas premissas? De fato, nós pensamos que não deveríamos sofrer por sermos povo de Deus? Será que nós entendemos assim? Eu sou povo de Deus e eu não posso sofrer. Estamos, por outro lado, então, questionando a Deus e a bondade de Deus pelo fato de tantas coisas ruins acontecerem. Será que de fato não habita ou não orbita em nosso coração um tipo de questionamento pelo fato de alguns sofrimentos nos acometerem? Ou até mesmo, irmãos, duvidamos de forma direta ou indireta que, apesar do sofrimento, Deus permanece plenamente governando? E se fôssemos convencidos de que cristãos sofrem e Deus é tão bom que usa o sofrimento para o nosso bem, nós estaríamos confortáveis diante disso? Deixaríamos do ceticismo,
caso vivêssemos objetivamente confiantes no Senhor, que se estabelece até mesmo nas coisas mais absurdas. O problema desta geração atual de cristãos é que perderam a perspectiva divina da história. A história não é um apanhado de eventos desconexos, aleatórios, caóticos, sem direção. A história é a história de Deus, a história desse mundo, a história das nações, a história desse globo terra, a história dos homens, toda a história. Melhor ainda, é a história da redenção, é a história da salvação sendo contada na história dos homens. E o sofrimento é simplesmente um tempero em toda essa arte divina. É o que nós vamos perceber agora. Eu quero que você lembre bem que nossa última exposição registrou a descendência de Esaú, filho de Jacó, rejeitado por Deus, ou um dos filhos de Isaac rejeitado por Deus, prosperou, cresceu, desenvolveu-se como nação, reinou, foi vitorioso em batalhas, consolidando o seu nome por gerações. Numa perspectiva naturalista, o que é uma perspectiva naturalista? É que ela observa o mundo como simplesmente sendo, ou os eventos do mundo como simplesmente sendo uma causa e efeito. Então, numa perspectiva naturalista, é simplesmente o desenvolvimento de um povo, de uma nação dominando, crescendo, se desenvolvendo, se estabelecendo. Mas quando recordamos pelas profecias que a gigantesca história de Esaú é, na verdade, cumprimento da provisão divina, nós deixamos o naturalismo de lado e passamos a enxergar a historicidade dos fatos com uma visão otimista. É Deus quem governa o caminho dos homens e estava governando o caminho de Esaú, que é Edom. Então, da mesma forma que a história de Esaú, que é Edom, se desenvolvia com a mão divina, conforme a perspectiva bíblica, do outro lado do Rio Jordão, paralelamente, está a se desenvolver outra história, a história de Jacó. Jacó é a linhagem santa, o núcleo da promessa, e também se registra o que aconteceu com ele depois de que se estabeleceu na terra prometida. Mas o interessante é que a história, ela começa a ser contada a partir do seu filho José. Isso é um fato interessante. Mais interessante ainda é que será uma longa história de 13 capítulos. Mas por que então Moisés registra a maior história do Antigo Testamento, esboçada em 13 capítulos dedicados a José? Lembre-se, a história é de Jacó, não de José. Lembre-se ainda que não é a história naturalista de Jacó, de um homem simplesmente que está numa terra, mas é a história do povo de Deus. Sendo assim, o capítulo 37 é a introdução, ou serve de introdução para todo o enredo, para toda a história. E que história! É uma história de tirar o fôlego. Curiosamente, o sofrimento faz parte dessa história, faz parte da trama e possui um papel fundamental. Odiado pelos irmãos, José será vendido como escravo e grandes desafios para o jovem surgirão. Coisas difíceis virão na vida de José. E embora o texto não registre objetivamente grandes revelações do divino, grandes manifestações de sua presença, grandes apresentações angelicais, grandes vozes marcantes de quebrar o coração, perceberemos, apesar disso, que a provisão divina está
presente e que Deus é bom, fazendo do sofrimento instrumento para a redenção do seu povo. É uma história, não dos homens, mas é a história de Deus sendo contada pelos homens. Mas vamos ver o que ela diz, essa é a primeira história, essa história introdutória sobre Jacó. Voltemos novamente a ler o verso número 1 e o verso de número 2, a parte A, que diz: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Até aqui. Essa parte do texto funciona como um cabeçalho e não deixa dúvida, já está nos dizendo desde o início que aqui é uma nova história. Como nós explicamos anteriormente nas exposições, o livro de Gênesis ele é dividido em várias partes. E uma palavrinha marca tanto o fim como o começo de uma nova história. A Toledot, que é traduzida por descendência, gerações. Por isso que diz, essa é a Toledot, a história de Jacó. Ou seja, essa é a última, porque nós não teremos mais Toledotes, nós não teremos mais gerações. Então, 13 capítulos tratarão da mesma história, a história de Jacó por meio de José. Então, nós estamos na última parte do livro de Gênesis, última parte. E como nós falamos, como é o início da última parte do livro de Gênesis, o capítulo 37 funciona ou é colocado com os elementos introdutórios que irão alimentar todas as 13 narrativas posteriores. E claro, o objetivo de Moisés é que você não pode perder de vista que por trás dessa história está a história do povo de Deus. Então, provavelmente daqui para o final do ano, nós encerramos Gênesis e iniciaremos a exposição do Êxodo. Como falamos, meu interesse é expor todo o Pentateuco. Então, nós iniciamos hoje a última história do livro de Gênesis, que é a história de Jacó, contada por meio de José. Então, agora resta nos acompanhar os acontecimentos narrados dessa primeira história que alimentará todas as histórias no decorrer dessa última parte do livro de Gênesis. Volte para o verso 2 e veja a parte B do verso 2. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Moisés, interessantemente que a primeira coisa que Moisés faz aqui, ele é nos dizer que José era um jovem de 17 anos, aprendiz de pastor, então ele era ainda pela idade um aprendiz de pastor no Oriente, no caso pela idade dele, ele era um assistente de pastores de rebanho, e diz que ele estava no campo apacentando o rebanho com os seus irmãos, os filhos de Zilpa e os filhos de Bila, que respectivamente são Dan, Naftali, Gad e Aser. Interessante que o termo irmão ele já aparece aqui no verso de número 2, e ele vai ocorrer nada menos do que 21 vezes nesse capítulo. 21 vezes o termo irmão vai aparecer aqui nesse capítulo, e significa dizer que eles também são importantes para a trama. E aqui nós já temos um sinal. Nós já temos um sinal do que pode estar a acontecer. Além da juventude, diz que José era aquele que trazia má notícia dos irmãos ao pai. O texto em português, ele parece omitir detalhes, mas no hebraico a palavra notícia indica notícias faladas a prejudicar a vítima. Em outras palavras, José é descrito aqui como um delator de seus irmãos. O que Moisés está indicando, então, a princípio, com esse pequeno currículo de José,
é que José é uma pessoa desagradável, ele é imaturo, ele entrega a seus irmãos e exagera nas entregas. Sidney Greidanos, comentando, considera que ele se comporta como um tolo. É alguém que parece um tolo, mas isso vai mudar um pouco mais lá na frente. Mas se José é um tolo, o pai dele é outro. Veja o verso de número 3. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Moisés está dizendo aquilo que nós já sabemos. José, ele é filho da velhice de Jacó. E Moisés identifica mais um tema aqui, que é o tema do favoritismo parental que ressurge novamente. Por que ressurge? Jacó parece que não aprendeu com seu pai Isaque. E os danos que uma predileção parental causou. Lembra, né? Esaú era o filho predileto de Isaque. Porém, sem considerar toda a história que envolvia, toda a história por trás, sem considerar os fatos, ele repete os mesmos erros. Ele tem preferência por José. E essa preferência por José é externada com um baita de um presente. Está lá, ou um pouco colorida, de mangas compridas. Não parece ser nada de absurdo a princípio. Claro, nós não achamos ser nada relevante, porque nós não sabemos o que está por trás de uma túnica colorida. A locução adjetiva talar de mangas compridas só aparece em outro lugar no Antigo Testamento, onde é usado para descrever o vestuário da princesa Tamar, que é 2 Samuel, capítulo 13, verso 18 e 19. Sendo assim, a túnica não é somente uma expressão do amor predileto de Jacó. A túnica não somente representa que ali estava um filho querido e amado, mas a túnica representa a designação de seu filho como governador de sua família. Jacó não simplesmente estava declarando que ele era alguém predileto, mas agora está colocando José como o líder, o governador de sua família. Então, observe bem a conjuntura desenhada até o momento. José é descrito como alguém imaturo, alguém que é delator de seus irmãos, e agora está sendo colocado por Jacó acima dos irmãos como líder de sua família. O que você espera que aconteça? Um jovem imaturo sendo nomeado como governante dos seus irmãos. O que você imagina que vai acontecer? É o que Moisés vai descrever. Isso não deu nada bem, nem para Jacó, nem para José. Veja o verso de número 4. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. O que está sendo dito aqui é que os irmãos já vinham tendo uma certa discórdia pelo fato de José ser um linguarudo. Agora, o texto está nos dizendo que as coisas se agravaram, pois com a evidência de que Jacó ou Israel tem José como um filho predileto, um filho querido, e que agora está sendo colocado numa posição superior, diz o texto, que os irmãos, quando viram isso, odiaram-no. Odiaram-no. É interessante, irmãos, porque o coração deles se encheram de ira, tamanha ira,
que eles se recusaram, quando o texto diz assim, já não podiam falar com ele de forma pacífica, é porque no Oriente Médio, uma forma de honrar aquele que é honrado é dando-lhe uma saudação. Ou seja, eles ficaram tão irados com tudo aquilo que eles não chegaram nem a cumprimentar o próprio irmão. Talvez você não perceba, mas esse ódio aqui no texto hebraico é o mesmo ódio que Caim sentiu por Abel. Isto é, os filhos de Jacó se comportaram como os filhos da serpente e encheram o seu coração de ódio maligno contra o irmão. Aqui, pois, está o conflito. José, amado pelo pai, é colocado na posição de governante sobre seus irmãos, que passam a odiá-lo mais ainda com um ódio infernal. Mas, irmãos, se as coisas elas já estão em conflito aqui, desenhadas estão o conflito aqui, já estão desenhadas, a coisa vai ficar mais grave ainda, porque olha o verso 5. José teve um sonho e o contou a seus irmãos, por isso o odiaram mais ainda. Além da posição de honra, agora o fedelho se torna um sonhador. E diz o texto que isso intensifica ainda mais o ódio dos irmãos. Por causa do sonho, os irmãos ficaram mais irados com José. Claro, por quê? O que é que tinha no sonho? Porque o conteúdo dos sonhos fazia referência, a princípio, do sonho, do primeiro sonho, fazia referência aos irmãos. Veja o verso de número 6. O que é que diz? E lhes disse, peço que ouçam o sonho que tive. Verso 7. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Considerem então a imagem que está por trás dessa revelação. José está vestido com uma túnica, ele foi colocado acima dos seus irmãos, ele é colocado pelo pai como governante, ele é o governo do pai acima dos irmãos, e os irmãos já deixaram claro, por não saudá-lo, que odiaram tudo aquilo. A pergunta que Moisés quer nos fazer, ou podemos fazer, seria o momento de José contar o sonho aos irmãos? Não seria o momento de José se calar e esperar um pouco, uma vez que os sentimentos estão fervendo no coração do irmão? Moisés então está querendo mostrar mais uma imaturidade de José. Ele conta os sonhos, ele começa a revelar o sonho, e os irmãos entenderam muito bem do que se tratava, por isso que eles o odiaram mais ainda. Veja o verso de número 8. Então os irmãos lhe disseram, você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso, o odiavam ainda mais por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Veja, os irmãos compreenderam plenamente o teor do sonho. Feixes de trigos representavam seus irmãos e ele. E com isso, todos os feixes, todos se inclinariam ao feixe de José como símbolo de sua liderança. Era um sonho, então, que José era colocado como um governante, como um rei e seus irmãos como servos. E isso criou mais ódio ainda no coração dos irmãos por causa dos sonhos de José. Os irmãos odiavam mais ainda José por causa dos seus sonhos. Mas, se as coisas não andam nada positivas, elas
se agravam mais ainda. Veja o verso 9. José teve ainda outro sonho, que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Outro sonho. José era para ter contado esse sonho aos seus familiares. Mais uma vez, Moisés destaca a sua imaturidade. No primeiro esboço de ódio, já era para José ter ficado calado e ter guardado toda aquela revelação em seu coração, mas novamente ele inflama a situação, contando um novo sonho que todos entenderam. O sol é o pai de José, a lua é a madrasta Lia, porque Raquel já havia falecido no capítulo 35, e as 11 estrelas são os 11 irmãos. Todos eles se inclinarão diante de José. Aí então, esse não só chamou a atenção dos irmãos, chamou a atenção até do pai. Como assim? Eu vou me inclinar? Veja o verso 10. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Por falar demais, agora José não está somente em desacordo com os irmãos, mas também com o seu pai. E o sonho de fato parece estranho a princípio, porque, lembre, irmãos, a ordem natural é que os filhos se curvem diante dos pais. A ordem natural é que os filhos se submetam aos pais. A ordem natural é que os filhos, eles sejam submissos aos pais. Mas no sonho, Jacó se curvará diante do seu filho. Muito estranho esse sonho. Porém, irmãos, vamos lembrar uma coisa. Jacó se encontrou com Deus em sonho, capítulo 28, e sabia muito bem que Deus poderia declarar o seu plano, principalmente fazer com que o mais velho se curve ao mais moço, como foi com ele, pois Esaú era o mais velho e ele era o mais moço. Ele viveu essa experiência. Então, era melhor esperar. Por isso diz Moisés no verso 11. Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou no coração. E duas informações importantes. Os irmãos, além do ódio astuto, diz Moisés que eles agora foram tomados de ciúmes. Essa palavra conota um sentimento passível de irromper em ação violenta. Eles não estão só odiando, eles agora estão planejando fazer alguma coisa com José. Alguma coisa eles irão fazer para acabar com esse jovem imaturo sonhador. Isto é, eles irão querer vingança, eles não aceitam, eles não estão aceitando essa posição de José, eles não estão aceitando. Do outro lado, diz que o pai dele guardou aquilo no coração, ou seja, ele vai esperar o decorrer da história para ver se os sonhos de José, de fato, vão se cumprir. E a história, ela se desenrolou. E a ira dos irmãos, de fato, irrompeu. E foi contra José. E José foi vendido pelos seus irmãos. Então, a segunda parte da história é como os irmãos reagiram de forma irada, de forma ímpia contra José por causa de sua posição colocada por Jacó e por causa dos sonhos. Veja o verso número 12, 13 e 14. Como os irmãos foram apacentar o rebanho do pai, 12, 13 e 14. Como os irmãos foram apacentar o rebanho do pai em Siquém, e Jael perguntou a José: os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois vou mandar você até eles. José respondeu: eis-me aqui. Verso 14. Israel continuou: vá agora e veja se está tudo bem com seus irmãos e com o rebanho.
e traga-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. Veja que Moisés, ele dá um detalhe aqui muito importante, porque José ele já está gozando de uma posição privilegiada. Seus irmãos estão no campo e ele está em casa. Seus irmãos estão trabalhando no campo, pastoreando, e ele, como líder colocado pelo pai, está em casa. E Moisés registra que os irmãos dele estão em Siquém. E vocês lembram bem, como nós falamos pela manhã, da cidade de Siquém, que fica a cerca um pouco mais de 70 quilômetros de Hebrom, e é um lugar muito perigoso devido ao passado. Foi lá que a filha de Jacó foi estuprada, foi lá que os filhos de Jacó fizeram uma matança. Então, Jacó, aqui no texto, está com uma preocupação correta. Eles estão nas proximidades de Siquém, que não foi contra Jacó, porque Deus colocou um terror nas cidades para que a vida de Jacó fosse preservada. Então, Jacó ele dá uma tarefa inusitada para José. José, como líder agora, ele tem que sair do lar e ver se vai tudo bem com os irmãos que estão em Siquém. E aqui, irmãos, o que Moisés quer chamar a atenção há uma tensão na narrativa. Por quê? Porque os irmãos, eles estão em Siquém, num lugar perigoso, mas a questão não é essa. É que os irmãos estão odiando José. Os irmãos estão com ciúmes, ou seja, estão planejando fazer alguma coisa com José. E José saindo da proteção do seu pai, em direção aos irmãos, sem ter a proteção do pai, não é perigoso para ele? Não é perigoso agora ele se distanciar do seu pai, aparentemente desprotegido, para encontrar os seus irmãos tomados de ira? Pois bem, José, ele empreende uma longa jornada até Siquém, sem se preocupar com a hostilidade dos irmãos. Porém, diz Moisés que ele se perde. Ele não encontra os irmãos nas regiões de Siquém. Veja o verso número 15, 16 e 17. E um homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: o que você está procurando? Veja, ele está perdido. Ele respondeu: estou procurando os meus irmãos. Por favor, pode me dizer onde eles estão apacentando o rebanho? Verso 17. O homem respondeu: foram embora daqui. Ouvi quando disseram: vamos a Dotã. Então José seguiu atrás dos irmãos e os encontrou em Dotã. A imagem que temos aqui na narrativa é como se José estivesse perdido pelo caminho, procurando e não encontrando por todas as regiões. E o que Moisés está querendo pressupor implicitamente é que, se ele chega no campo, como ele chegou, ele não encontra os seus irmãos, qual é naturalmente a ação que ele vai tomar? Ele vai voltar para o pai e vai dizer: não encontrei os meus irmãos. No entanto, Moisés diz que um estranho lhe dá a direção. Que coincidência! Um homem, um jovem, no caso, perdido, procurando os seus irmãos, de repente aparece um homem que sabe onde os irmãos de José estão. Que coincidência! E o estranho ouviu, diz o texto que ouvi quando disseram. É interessante, irmãos, que esse termo ouvir é o mesmo usado para quando Deus ouve. Ou seja, Moisés está dizendo que não foi nenhuma coincidência, mas foi a providência fazer com que esse estranho encontrasse José. Foi a providência. Então, a providência, através daquele homem, diz que seus irmãos estão em Dotã. E como um bom líder, como um bom governante dos seus irmãos, para honrar a posição, segue seus irmãos para mais uma jornada de 25 quilômetros ao norte. Isto é,
a jornada que parecia tão perigosa pela distância inicial que ele percorreu, que não contava com a proteção do pai, agora se torna mais dramática ainda. O que vai lhe acontecer? Muito distante do seu pai, distante das regiões de Hebrom, chegando perto dos seus irmãos, o que vai acontecer com ele? Moisés agora vai voltar as suas atenções para os irmãos. Veja o verso 18, 19 e 20. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. Venham, pois agora vamos matá-lo e jogar o corpo numa destas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Estamos agora, irmãos, Moisés registra o território dos irmãos e Moisés desvenda o conteúdo de suas conversas. Moisés diz que eles percebem quando José se aproxima e era impossível não perceber a sua aproximação por causa da túnica que era diferenciada. E Moisés registra que os sentimentos deles estão fervendo. Eles estão ressentidos com os últimos acontecimentos. E José, para eles, não passa de um tolo sonhador. Os sonhos de José estão atravessados na garganta e os planos não são nada santos. Eles querem, Moisés deixa claro, a proposta deles, tomados de iras e de ciúmes, a proposta deles é matá-lo. Pois acham, entendem eles, que matando José, com José, não só se vai o sonho, mas também a sua posição de governante que o pai lhe deu. E nunca, matando José, nunca se curvarão a um jovem infante delator. Então, eles estão com um plano maligno, eles querem acabar com a vida de José. Os irmãos de José estão tentando contra a vida do filho de Jacó. E parece que a sepultura será de fato o lugar de José. Quem vai salvar José? Quem é que vai? Irmãos irados, o jovem distante dos pais. Quem é que vai salvar José da ira dos irmãos? Mas algo inusitado acontece. Aquelas coincidências, novamente. 21 e 22. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Rúben disse mais: não derramem sangue, joguem o rapaz naquela cisterna, bonzinho, que está no deserto, e não lhe façam mal. Aí Moisés registra: Rúben disse isto para o livrar deles, a fim de levá-los de volta ao pai. Moisés diz que Rúben interfere. E se você lembrar bem, Rúben, ele é o mais velho, ele é o primogênito. E Moisés parece assanhar aqui que Rúben, depois de cometer o incesto com Bila, lembram lá atrás no capítulo 35, ele parece que agora se assanha como um líder dos irmãos. E ele ouviu, veja novamente, ouvindo isso, ele ouviu que planejavam matar José, e ele diz: não, isso não pode acontecer. Isso é um pecado grave, nós vamos quebrar a lei de Deus, nós vamos matar o nosso irmão, então derramar sangue era algo muito grave. Veja, irmãos, qual é a cena que está montada aqui? Lembra que nós falamos o ódio de Caim tentando matar Abel? A ideia aqui é a mesma, é como se Caim estivesse aqui representado, tentando matar Abel. E lembra que o sangue derramado a terra clama, essa é a mesma imagem. Ou seja, Rúben não quer que isso aconteça. E sugere que José seja lançado numa cisterna, objetivando, como Moisés disse, salvá-lo. Não joguem ele numa cisterna. E ele planejava: eu vou tirá-lo da cisterna e vou levá-lo para o meu pai. E para a felicidade de José,
os irmãos seguem o conselho, a princípio, o conselho do primogênito. Veja o verso 23 e 24. Mas logo que José chegou a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia, sem água. Diz que eles despem José de sua túnica, ou seja, isso é um símbolo da destituição da posição de José. Tire essa túnica, arrancam a túnica, rasgam a túnica, e com isso eles estão dizendo: você não é nosso governante. Acabe com essa palhaçada, que você não vai nos governar. Você não é o nosso governante, você não será o nosso rei. Em seguida, conforme Rúben orientou, lançaram ele numa cisterna. As cisternas geralmente continham água, mas Moisés deixa claro, essa não tinha. No entanto, não resolve o problema de José, porque as cisternas, sem água e sem comida, José ficara, e ele pode morrer do mesmo jeito na cisterna. Ou seja, José está correndo risco de vida. Parece que, de fato, agora estamos diante de uma cena em que José vai perder a sua vida. Mas lembra que o cara que estava ali, ele ouviu que eles iam para Dotã. Rúben ouviu que eles planejavam colocar ou matar José. Lembram? Aí ocorre outra coincidência. Verso número 25 até o 28, veja. Depois sentaram-se para comer, levantando os olhos, viram que uma caravana de ismaelitas vinham de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então Judá disse aos irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não lhe façamos mal, pozinho Judá. E Jesus é da tribo de Judá, pois é o nosso irmão, é do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. E quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Qual é a imagem que temos aqui? José está na cisterna, seus irmãos estão sentados para comer. Vamos comer, vamos fazer um lanche. Coincidentemente, coisa linda, coincidentemente vem uma caravana. A rota da caravana de Gileade, que a caminho do Egito passa por Dotã, justamente ali, naquele momento, vai passando uma caravana de ismaelitas, os descendentes de Ismael. Lembra? A ira de Caim e agora a caravana de ismaelitas, que também descende de Ismael, que é inimigo do povo de Deus. E eles estão descendo para negociar no Egito. E diz o texto que eles, levantando os olhos, mais um sinal da providência divina, viram a caravana. Só que Rúben não está presente. E Judá assume a liderança, propõe vendê-lo como escravo e com isso lucrar. Se a gente matar ele, bom, qual é a vantagem? Vamos vender, a gente ainda ganha um dinheirinho. E assim aconteceu. Diz o texto que eles venderam José por 20 ciclos de prata, ou seja, não lucraram nada além do que poderiam lucrar, porque os ismaelitas pagaram o preço justo por um escravo. Então, foi um preço normal que foi rateado entre eles. E os próprios irmãos, Moisés está dizendo, foram os responsáveis pelo fim trágico de José. Por quê? Parece algo tão inofensivo a princípio. Não, irmãos, eles sabiam que, como eles tinham intenção de matar José, e eles sabiam da gravidade disso, eles também entendiam que José, como escravo,
ele não iria demorar muito para morrer. Que o destino de José seria a morte mesmo, mas não pelas mãos deles. José iria morrer, mas não pelas mãos deles. Iria morrer pelas mãos dos inimigos do povo de Deus. Então, irmãos, o que está se desenhando agora, Moisés está querendo nos dizer, é que José está com sua vida em risco e seu fim parece inevitável. Se eles queriam matá-lo e não conseguiram, Rúben evitou que ele fosse morto. Se Judá propõe para que José seja vendido, não muda nada, porque ele indo como escravo, será inevitável o seu fim. José não vai viver. José não vai viver como escravo. Não vai conseguir sobreviver. Aí Moisés, depois de um tempo, registra que Rúben retorna e vai verificar que a cisterna está vazia. Veja o verso 29 e 30. Quando Rúben voltou à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas roupas e, voltando aos seus irmãos, disse: o rapaz não está mais lá. E agora, o que eu vou fazer? Por que Rúben está preocupado assim? Porque como irmão mais velho no Oriente, ele é responsável por José. Mas o líder, que parecia estar ressurgindo anteriormente, ele falhou. E ele está pensando que o pior aconteceu. E está rasgando suas vestes, tomado de pesar, porque ele sabe que não tem nada de bom nessa história. Mas a preocupação dele agora é: o que eu vou dizer a Jacó, o que eu vou dizer a nosso pai? O que é que eu vou dizer ao nosso pai? Ele é o filho preferido do nosso pai. O que é que nós vamos dizer ao nosso pai? Eles traçam um plano. E a princípio parece que dá certo. Veja o verso 31, 32 e 33. Então pegaram a túnica de José. Preste atenção nesse texto aqui como é interessante. Mataram um bode e molharam a túnica no sangue. E enviaram a túnica de mangas compridas ao pai com este recado. Ó o recado: achamos isto. Bela forma de dar uma notícia de uma morte. Veja se é ou não a túnica de seu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou. Certamente José foi despedaçado. Veja, ironicamente, os irmãos decidem enganar o pai com a roupa do irmão e o sangue de um bode. Lembra alguma coisa? Exatamente como Jacó anteriormente usara as vestes do seu irmão e os 2 cabritos para enganar Isaque, o pai cego. Os pecados trazem consequências e elas chegam. Ele está agora. Ele é enganado como fez com seu pai e amarga a suposta morte do filho tão amado. Jacó perdeu o seu filho. Interessante que é o lamento que está no texto, porque os sonhos de José no coração de Jacó não passaram de sonhos. Jacó acreditou, ele morreu. Foram só sonhos. A túnica que deu vida a José foi a mesma que simbolizou a morte. E também é a morte dos sonhos de José. Foi só uma noite bem dormida que ele sonhou. Não passou disso. Jacó então rasga suas vestes e lamenta pelo seu filho. Veja o verso 34 e 35. Então Jacó rasgou as suas roupas, vestiu-se de pano de saco e lamentou o filho durante muitos dias. Todos os seus filhos e todas as suas filhas vieram para o consolar. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando, descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar pelo filho. O que Moisés está dizendo é que nós estamos observando um Jacó dilacerado, um Jacó angustiado, tomado de profunda tristeza com a perda do seu filho. As angústias tomaram conta de sua alma. E é mais um óbito em seu lar. Lembra dos óbitos em sequência nos capítulos anteriores? Agora é o filho mais querido dele. José morreu. Ele está certo de que o seu filho está morto. Ele acredita nisso. Diz Moisés que ele chora até o dia de sua morte, quando descerá à sepultura.
A palavra hebraica aí para sepultura é a palavra Sheol, que significa lugar da habitação dos mortos. Ou seja, para Jacó, ele só vai encontrar José quando morrer. Quando ele morrer, é que ele vai poder encontrar o seu filho. Ou seja, Jacó está certo, meu filho, e está morto. Resta lamentar, não vou vê-lo mais. Para ele morrer, para ele ver Jacó, ele vai ter que morrer. Agora perceberam a hipocrisia dos irmãos se revelando? Eles estão a consolar o pai, mas eles são o verdadeiro animal selvagem que dizem que devorou o irmão. Eles são a causa disso tudo. Mas o fantástico a narrativa, porque a história não termina aqui. Eu sou fascinado pelas Escrituras, porque o palco foi preparado. José e os seus sonhos não morreram. Olha o verso 36. Enquanto isso, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Moisés está dizendo, Jacó está chorando a morte do filho, como se ele de fato tivesse morrido. Mas José não morreu. Ele acaba de chegar no Egito e ser negociado a Potifar. Agora ele é escravo do oficial de Faraó, o comandante da guarda. José está no Egito. É como Moisés estivesse dizendo, o palco está pronto. Ele é dado como morto, mas o palco está pronto. Ele está no Egito. Os sonhos irão começar a se cumprir. E é o que vai acontecer. Os próximos capítulos é o desenvolvimento de toda essa trama de José no Egito. Bom, texto longo, né? Mas tanta coisa aqui que eu disse, meu Deus, eu vou começar por onde e vou terminar por onde. Tem algumas coisas que vão se repetir, e eu tentei pegar aqui os pontos mais significativos dentro do capítulo. Então eu quero começar contextualizando da seguinte forma. Nós não poderíamos deixar de denunciar mais uma vez Jacó. Mais uma vez Jacó tem que ser denunciado na nossa aplicação. Porque o que Moisés vem mostrando no decorrer do livro de Gênesis, ao contar a história inicial de Jacó, ou Israel, é que ele falha, e mais uma vez os seus erros, aqui são novamente. Percebam uma coisa muito importante. Se o pai dele não tivesse predileção por Esaú, ele não precisaria ter enganado seu pai, muito menos o seu irmão. E mesmo assim, apesar de tudo que passou, todas as experiências negativas que Jacó teve, apesar de todas as experiências com relação à predileção, ele repete, ele age da mesma forma, e Moisés deixa claro que ele escolheu o seu filho predileto, José. Talvez você se questione pelo fato de que um pai não possa ter uma preferência ou outra. A gente pensa que parece ser normal preferir algo em detrimento de outra coisa. Sim, aparentemente parece. Mas no caso de filhos, vimos até um momento que preferência por filhos não é uma condição positiva. Nós podemos ter uma preferência de um carro, ou de um modelo, ou de outro. Agora aqui na igreja tem 2 piscinas, então eu posso ter uma preferência por uma ou por outra. Isso é natural. Mas preferência por filhos é uma questão não positiva na palavra de Deus. Entendam, irmãos, que Paulo, quando escreve à igreja de Éfeso, ele diz o seguinte: e vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira,
mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Efésios capítulo 6, verso 4. Um filho predileto despertou a ira dos irmãos. Quando ele escolheu José como filho predileto, ele provocou a ira dos irmãos. E como vocês perceberam, o jovem imaturo predileto era um delator dos seus irmãos. Isso é fato. Geralmente, filhos com predileção, privilegiados, também são privilegiados em seus pecados. Seus pecados são tratados de forma especial, cegando seus genitores apaixonadamente. E por isso pais têm a tendência tardia de disciplinar seus filhos devido à predileção, normatizando pecados, tratando corações distorcidos com um carinho cheio de omissão. Pais que preferem seus filhos também dão preferência aos seus pecados. E a Escritura, ela condena isso. Porque tantas crianças mimadas, soberanas, que lideram adultos barbados, porque são filhos prediletos. Ah, não, pastor, mas esse é o meu único filho. Não importa, filhos prediletos são assim. Não importam se eles são os primeiros, os segundos, os terceiros. A questão é que um pai que tem um filho predileto, ele dá uma condição especial ao seu filho e trata os pecados do filho de forma natural. E é o que nós vimos aqui. Um pai que coloca um imaturo para liderar os seus irmãos, que se transforma no delator, que se transforma em alguém fofoqueiro, e isso tudo com a aprovação do pai. Uma predileção pecaminosa tem transformado bebês pecadores em líderes da família. Uma predileção pecaminosa tem transformado filhos em demônios. Uma predileção pecaminosa tem transformado crianças em governantes do lar. E nós não podemos governar nossos filhos com predileção. O governo do nosso lar não é conforme aquilo que preferimos. Nós devemos governar todos os nossos filhos a partir da lei de Deus. E nenhum deles pode sofrer predileção. Devemos tratá-los igualmente, para que não venhamos a cair nos mesmos erros dos patriarcas. E essa questão é tão séria que, mais uma vez, a Escritura pontua como uma falha, um pecado no meio do povo de Deus. Mais um erro. Precisamos aprender, irmãos, a aplicar o Evangelho e a guiar os nossos lares, a doutrinar os nossos filhos e guiar os nossos filhos a partir da lei de Deus e não de nossas predileções. Porque a questão da predileção também é algo muito importante nesse texto, porque a predileção é uma escolha muito mais simples do que um gosto. Porque Jacó, com essa escolha, ele não só destaca o seu coração, mas ele também identifica José como herdeiro. José, ele é o herdeiro. E eis aqui mais uma questão. Jacó estava simplesmente seguindo os passos do pai. Isaque queria Esaú. Isaque tinha interesse em Esaú.
o objetivo de Isaque era Esaú. E Deus disse: não, eu não tenho negócio com Esaú. Esaú, Paulo diz em Romanos 9, eu odiei. Curiosamente, também esse é o nosso problema. Talvez não envolvendo nossos filhos, mas nossas escolhas geralmente são frutos da nossa percepção. Nós preferimos coisas não com base no que Deus diz, mas sim com base somente naquilo que tanto ansiamos. Por isso, nós temos que lidar com sofrimentos que poderiam ser evitados. Nossas escolhas são geralmente assim, são frutos de nossas preferências e não do que Deus diz. Por isso, sofremos as consequências. Se consultássemos a Deus antes de nossas escolhas, a gente não tropeçaria tanto. Quantas vezes você não teve que enfrentar duras realidades pelas escolhas simplesmente tomadas por suas paixões, desejos, anseios e sonhos? Tem gente que até hoje está pagando a conta de coisas que aconteceram anos atrás, mas que ainda estão trazendo dores. Mas ainda insistimos, apesar de todo o exemplo da Escritura, mesmo trazendo tantas dores, nós insistimos em agir de forma soberana, agindo, escolhendo, como se Deus não existisse. Não é assim. Nós escolhemos com base naquilo que gostamos, nos nossos interesses e não na vontade de Deus. Então temos que lidar com as consequências. Pessoas que metem o pé pela mão, que não consideram a vontade divina, terão que lidar com as consequências naturais. E é natural que ela chegue. Foi assim com Jacó. Ele foi enganado nos mesmos moldes que enganou o seu pai, por uma túnica e pelo sangue do cordeiro. As consequências chegam. Mas você pode perguntar assim: pastor, em que consiste o erro de Jacó? José não era de fato o escolhido para reinar sobre seus irmãos? Irmãos, precisamos entender uma coisa. Observe que a narrativa vai deixando claro que José era um jovem imaturo. Ele era delator dos seus irmãos. E colocá-lo como líder não era simplesmente líder de um clã, mas era a liderança do povo de Deus. E parece que ele se aproveitou bem disso. Foi logo se carregando de contar o sonho aos irmãos e passou a ser um grande olheiro do pai. Mas ainda não era tempo de sua liderança. Havia muito chão pela frente e José, para ser líder naquele momento, Jacó deveria ter consultado a Deus e ver se essa era a vontade de Deus de fato, e depois ter dado seguimento à sua escolha. Mas, de forma precipitada, por agir pelos olhos, pelos interesses, pelos desejos, ele colocou o ver de José na ponta da casa. Isso não pode ser desprezado. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele deixa claro que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. Sobre os diáconos, ele diz, também estes devem ser primeiramente experimentados. 1 Timóteo 3, versos 6 e 10. Nós aprendemos aqui, então, no curso de liderança, que uma das prerrogativas da liderança é a maturidade. O líder, de fato, chamado por Deus, ele nasce com esse dom de liderar, mas até lá ele tem uma longa jornada. Por isso que é necessário esperar o tempo certo,
a maturidade para que tenha responsabilidade. José não sabia governar ainda. E por isso também foi presa fácil de si mesmo. Ele, na verdade, era visto como um cara tolo, sem orientação, que estava mais preocupado em delatar os seus irmãos. E lembre-se, delação é quebra do 9º mandamento. Delatar o outro é dizer a verdade de uma forma falsamente piedosa para trazer prejuízo ao delatado. Pois bem, irmãos, aprendemos com isso que não é todo mundo que pode, em primeiro lugar, liderar o povo de Deus. E nem sempre o tempo que nós queremos é o tempo divino. Por isso é preciso ter cautela com aqueles que queremos que lidere o povo de Deus, pois podemos nos precipitar escolhendo homens que ainda precisam andar muitos caminhos até que de fato possa governar o povo da aliança. Governar uma igreja não é governar uma instituição, é governar o povo da aliança. E o governo do povo de Deus não é para homens imaturos, não é para homens infantis. E Jacó, ele errou ao colocar José como líder tão jovem dos seus irmãos. Homens imaturos são precipitados nas decisões e com toda certeza dominados pelas paixões e trarão danos ao povo de Deus. Não podemos ser mais sábios do que Deus nessa questão. Bom, pastor, mas só está tendo coisa negativa. Será que a gente pode tirar algo bom disso tudo? Claro que sim, na verdade a gente não vai tirar nada. Vamos somente dizer o que Deus estava fazendo. Nesse enredo, conforme é comum na vida dos patriarcas, há caos por todos os lados. O caos começou agora, é só a introdução. Mas vamos ver mais para frente. Muitas coisas que envolverão escolhas precipitadas, delação premiada, irmãos revoltados, planos diabólicos, sonhos frustrados, hipocrisia. Pode algo bom sair disso tudo? Não só pode, mas saiu. Se você bem observou, deve ter sentido falta do nome de Deus, como nós falamos. Ele não aparece objetivamente na história, porém está presente o tempo todo. Primeiro, a ira. A ira é algo ruim. Os irmãos de José estavam irados com ele. Era uma ira que se assemelhava a Caim matando Abel. E esse acabou sendo o propósito deles. Sempre é assim. Primeiro, precisamos pensar, não podemos fugir. Corações irados, quando não tratados, são capazes de atentar contra o próximo. João disse, todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassinato não tem a vida eterna, ou todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. 1 João 3,15. Por isso, é importante pensar que não é um simples sentimento que toma o nosso coração, mas nos transforma num potencial assassino camuflado. Você tem se enquadrado nessa questão? Acaso tens alimentado a ira contra alguém ou contra o seu irmão? É bom destruir isso logo, pois não é algo próprio dos filhos de Deus, como foi descrito aqui. São os filhos do maligno que mergulham no ódio. São os filhos do maligno que vivem com o coração irado. Mas aqui nós estamos falando dos patriarcas, dos filhos de Jacó. E por vezes, como eles, nós agimos como filhos das trevas, como os filhos de Jacó agiram. Ira essa que se agravou com os sonhos. Observem, eles só enxergavam os sonhos. Eles só enxergavam aquilo que estava diante dos olhos deles. E deixaram de perceber algo muito importante. José teve 2 sonhos. Quando começa ali a revelação de Deus, contando a história que vai acontecer no Egito,
Dois sonhos começam a se repetir o tempo todo. E José, ele vai explicar a Faraó por que Deus está dando sempre dois sonhos. O fato de Deus dar um sonho e depois dar outro, José vai dizer a Faraó, e isso é uma forma de Deus dizer que o que ele está falando por ele será estabelecido. Deus repete os sonhos para mostrar que sua palavra é revelação dele e que ele vai cumprir com sua palavra. Por isso diz o texto que Jacó se calou, porque não eram simplesmente sonhos, mas eram os planos de Deus. Então, irmãos, a questão não era a predileção de Jacó com todo o seu erro, mas a eleição de Deus que estava por trás. Daí então, a providência em meio ao caos, para cumprir os seus planos, começa a se desenvolver, mesmo num ambiente todo cheio de sofrimento. Então veja, a ira foi muito importante na trama, mas como José chegou até eles? Perdido, encontrou um homem que curiosamente ouviu a rota dos irmãos. Graças a ele, José descobriu o paradeiro da família, aquelas coincidências divinas. Ao seguir, se deparou com os irmãos e logo viu a ira ser executada. Depois foi visto a retirada de suas vestes. O sonho, o tão sonhador, ele foi destituído do seu trono num passe de mágica. O que os irmãos de José não imaginavam é que os sonhos de José não eram fruto de uma noite profunda, de uma dose de Rivotril, ou de um remédio para acalmar a ansiedade, mas era uma profunda e gloriosa revelação da vontade de Deus para o seu povo, que seria cumprida no decorrer da história. Portanto, o que eles estavam tentando fazer indiretamente era frustrar os planos de Deus. A ira, a tentativa de matar, destituir a túnica de José, era indiretamente uma forma de tentar frustrar os planos de Deus. E é assim que funciona conosco. Quando agimos seguindo somente aquilo que vemos, sem observar qual é a vontade divina, não estamos nos opondo a Deus, não estamos querendo impor a nossa própria história, não estamos querendo construir a nossa história. Claro que sim, reconheça você ou não, quando seguimos nossos próprios desejos, sempre nos erguemos contra Deus. Talvez seja por isso que sua alma amarga tantas feridas, porque um homem que se ergue contra Deus, ele não sai ileso nessa batalha. Como assim, pastor? Não parece que as coisas deram certo para os irmãos de José? Nada aconteceu. Como assim? Ninguém sai ileso. É, de fato, parece. Deu tudo certo para eles. Pelo menos aqui. Porque lá na frente, as coisas irão feder. E o Senhor vai pegar eles lá na frente. Vamos aguardar para os próximos capítulos. Mas, fique certo, quem se levanta contra Deus não sai ileso. Mesmo que aparentemente, nos transmita a ideia de que deu certo. Mas aqui deu certo por uma coisa gloriosa. Aqui deu certo por uma questão gloriosa. Entrou em cena um líder improvável, Rúben, evitando a morte. Mesmo assim, José amargou o fundo do poço, até que seus irmãos levantaram os olhos e viram viajantes em direção ao Egito. Era a linhagem de Ismael. Moisés estava sendo, ou melhor dizendo, José estava sendo entregue à linhagem inimiga do povo de Deus. Que coincidência! Jesus estava sendo entregue aos gentios, ao povo rejeitado por Deus. E para eles foi vendido e dado como morto, sepultando de vez qualquer esperança humana de que José seria rei.
Mas a história não é a história dos homens, mas de Deus. José era de fato alguém que estava perdendo nesse momento. Porém, enquanto Esaú, lembra de Esaú, lá no capítulo 36, que ele estava crescendo, se desenvolvendo, lembra que a monarquia ela é instalada no povo que é inimigo de Deus, ou seja, Esaú cresceu, que se transformou em reinos, reis se levantaram, ou seja, a monarquia estava surgindo no povo rejeitado. Do outro lado do Rio Jordão, o Senhor também estava levantando o seu monarca ao trono, porque os sonhos de José não eram os sonhos dele. Não vou dizer eram os sonhos de Deus, não, porque Deus não sonha, mas era a providência divina que estava revelando seu grande cuidado para com o seu povo. Deus parecia estar perdendo ali para que seu povo ganhasse. Era a fidelidade do Deus da aliança. Os irmãos de José nem sabiam, nós vamos destituir ele do reino, nós vamos acabar com o reinado dele, nós vamos destruir todos os planos do meu pai e os planos dele. Mas os planos de Deus ninguém frustra, porque enquanto eles pensavam que estavam fazendo com que os planos de seu pai, os planos do seu irmão caíssem por terra, Deus estava fazendo com que os seus propósitos se cumprissem. Porque é Ele quem salva o seu povo da fome, e os irmãos de José irão se curvar. José perdeu a túnica, mas Deus não perdeu o trono. José perdeu a túnica, mas Deus não perdeu o seu governo, porque a promessa é de Deus. Então, irmãos, quem diria que uma família tão distorcida estava dentro das linhas eternas? Quem diria que tanto erro, tanto sofrimento redundaria em algo tão eterno? Diferente de Edom, Deus estava conduzindo Israel num caminho tortuoso para que eles fossem redimidos por meio do sofrimento. Porque havia algo muito maior em toda essa história. José, na verdade, é um tipo da história maior. Essa é a história da redenção, como falei. Conspiraram contra Jesus. Segundo Mateus, os irmãos de Jesus, os sumos sacerdotes e os anciãos deliberaram prendê-lo e matá-lo. Mateus 26, 4. Assim como José foi vendido, Judas, discípulo de Cristo, vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Mateus 26, 15. Assim como os irmãos de José o entregaram aos gentios, também os irmãos de Jesus o entregaram ao governador Pilatos. Assim como José sofreu, Jesus também sofreu, e em silêncio. E assim como Deus usou as mais obras dos irmãos de José para salvar o seu povo, Deus usou as mais obras dos irmãos de Jesus para salvar o seu povo. Mas Jesus é maior que José. José salvou o povo da fome para que não morressem. Jesus morreu para nos livrar da morte eterna. A morte de Jesus é a nossa expiação, é a nossa libertação, é o livramento do pecado, do grande adversário da nossa alma. E Deus usou as mais obras para nos salvar. Então, meu irmão, ouça, talvez você tenha chegado aqui pensando que toda a desgraça pecaminosa de sua vida não tem solução. Não foi isso que aprendemos hoje. Aprendemos que por mais que nossos pecados, sofrimentos, diluam nossa alma, nos tragam consequências danosas, Cristo sempre nos encontra com sua provisão bondosa,
nos mostrando o caminho. E hoje, creio que o Senhor te encontrou. Jesus não só nos proporciona consolo em tempos difíceis, mas remedia nossos pecados para levar adiante o plano de salvação para nossas almas. Ele usa até os nossos pecados para mostrar a sua salvação. Por isso, temos uma esperança. Talvez sua família não seja perfeita, seus filhos sejam motivo de preocupação, ou quem sabe sua vida inteira é caótica. Mas Cristo sofreu para você ganhar. Quer ganhar? Você vai ter que perder, entregando-se a Ele de todo o seu coração, entendendo que, como os irmãos de José se curvaram diante do trono dele, você tem, para evitar todo esse caminho de dor, você tem que se curvar a Cristo. Você tem que ser como os irmãos de José, como os irmãos de Cristo, que posteriormente se curvarão todos. Ou você prefere se curvar como inimigo? Espero que não se curve como inimigo, pois significa dizer como inimigo que você está perdido. Mas a história de José, com todos os pecados, é uma história da graça, que conduz o seu povo, mesmo em seus pecados, para cumprir os seus propósitos eternos. Por isso, irmãos, eu posso concluir esse sermão, que começou com sofrimento, com caos, repetindo as palavras de Paulo, que dizem assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O sofrimento também tem um tempero da graça para salvar o seu povo. Se você tem sofrido pelos seus pecados, se você tem sofrido por causa da sua história, se você tem sofrido as consequências dos seus erros, ouça nesta noite: a graça quer remediar os seus sofrimentos. Ó Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio de ouvirmos a Tua voz. Obrigado, Deus. Aplique Tua palavra ao coração do Teu povo, Senhor. Ressuscita, muitas vezes, os nossos sentidos que estão mortos e não percebem, Senhor, os Teus planos eternos que estão por trás dessa história maior. Ah, Deus, obrigado porque tanto pecado, Senhor, em nossas vidas, tanta miséria, Senhor, tanta desgraça, tanta desobediência. Nós não somos diferentes, Senhor, de Dan, de Naftali, de Ruben, de José, de Jacó. Nós somos diferentes, Senhor. Não ousamos dizer que somos diferentes. Ah, que bom. Porque são pessoas assim que contam com a graça. E obrigado, Deus, por ser tão misericordioso quando merecíamos o inferno. E o Senhor usa até os nossos pecados para a Tua glória. Infinitamente, Senhor, não temos como Te agradecer. Vamos viver na eternidade com o Senhor, mas a eternidade não será suficiente para Te agradecer, porque nós seremos eternamente gratos pela Tua graça. Amém. Louvemos ao Senhor, irmãos.